Saudações, saudações, alunos. Bem-vindos à nossa primeira aula de Gwent. Quem aqui já possui um baralho? Você... bem, bastante gente, não? Os que ainda não possuírem, arranjem um para a próxima aula, pois já começaremos com nossas aulas práticas, por favor. O assunto da aula de hoje será a história do Gwent e como é que ele funciona e se estrutura. Para quem não sabe, o Gwent foi um jogo criado por anões muito antigamente, tentando reproduzir em um tabuleiro um campo de batalha. Ele usa cartas de personagens históricos e equipamentos de guerra reais. Existem 4 tipos de baralho que são definidos por suas facções. Alguém sabe que facções são estas? Você, por favor, aí atrás, diga! As 4 facções são Nilfgaard, os Reinos do Norte, os Scoia'tael e os Monstros. Muito bem, está correto. E você por acaso sabe quais são as habilidades de cada uma dessas facções no baralho de Gwent? Nilfgaard vence as partidas que terminarem em empate, certo? Enquanto os Reinos do Norte podem pegar uma carta extra caso vençam a partida. Os Scoia'tael, eles escolhem quem jogará primeiro, não é? Isso. E os monstros, o que eles fazem? Esse eu me esqueci, professor. Bem, os monstros, eles mantêm uma carta de unidade aleatória no campo de batalha após cada rodada, tenham sido eles vitoriosos ou derrotados. Um baralho de Gwent deve possuir pelo menos 22 cartas de unidades, sejam elas criaturas, armas de cerco, soldados, seja lá o que for. E um máximo de 10 cartas especiais. Não pode haver mais. Enquanto as cartas de unidade vocês podem possuir quantas quiserem, as cartas especiais têm um limite. Porém, prestem muita atenção. Se vocês puserem cartas demais em seu baralho, ficará muito difícil de vocês conseguirem pegar alguma daquelas cartas que sejam importantes para a sua estratégia. Então, tenham muito atenção quando estiverem montando um baralho, tudo bem? Professor, com licença, eu posso pôr qualquer carta em qualquer uma das facções? Claro que não, seu idiota! Nunca jogou Gwent antes! Desculpa, é por isso que eu estou fazendo esse curso. Sem briga, garotos. A pergunta que ele fez é uma pergunta muito boa. Cada facção possui cartas específicas para seu baralho. E elas são representadas pelas cores desta facção. Os Reinos do Norte, uma bandeira azul, enquanto os Nilfgaard possui uma bandeira preta. Os Scoia'tael, uma bandeira verde. E os Monstros, uma bandeira vermelha. Mas, professor, eu tenho uma carta aqui que não possui bandeira alguma. Muito bem. Existem algumas cartas que são consideradas neutras e elas podem entrar em qualquer um dos baralhos de qualquer uma das facções. Além disso, as cartas especiais tendem a ser neutras também, principalmente as cartas de clima. Vamos falar sobre os tipos de cartas que existem, então, no baralho de Gwent, tudo bem? Os tipos de cartas são as seguintes. Existem as cartas de infantaria, as cartas de ataque à distância e as cartas de cerco. Além disso, existem também cartas de heróis e as cartas de clima, que são consideradas cartas especiais para todos os efeitos. Para começar, vamos falar sobre a carta de líder, que é uma carta que não entra em nenhuma dessas características porque ela é completamente singular. Todo exército possui um líder, e assim, existem líderes para cada uma das facções. As cartas de líder de Nilfgaard são as cartas de Emhyr var Emreis, o nosso imperador soberano. Para os monstros, a carta de líder é Eredin, em suas mais variadas formas. A facção dos Scoia'tael é liderada por Francesca Findabair. E por fim, os baralhos dos Reinos do Norte são liderados por Foltest. Bem, as cartas de unidade, além de possuírem bandeiras que definem o exército da qual elas fazem parte, elas possuem em seu topo esquerdo um valor, que significa o seu poder. Logo abaixo, um pequeno ícone que simboliza a sua posição no combate. E talvez algumas cartas possuam também habilidades, que são completamente diferentes umas das outras. E é importante que vocês decorem o que significa cada um desses símbolos. Vai cair na prova, professor? É claro que vai! Bem, em seguida,
as cartas especiais. Existe uma infinidade de tipos de cartas especiais. Vamos falar por enquanto só das cartas de clima, tudo bem? As cartas de clima, elas limitam a guerra em algumas situações. Por exemplo, uma nevasca impede que o combate corpo a corpo se desenvolva de forma correta. Assim como a névoa impede a visibilidade das unidades de ataque à distância. E por fim, uma chuva torrencial pode impedir as armas de cerco de funcionarem corretamente. E bem, nós temos a carta de tempo claro, o tempo ideal para se guerrear. E é uma carta que retira de jogo qualquer outro clima que não seja o próprio tempo claro. Tudo bem? Alguém possui alguma dúvida? Não? Tudo bem. Então, preparem seus baralhos para a próxima aula, baseado no que dissemos hoje. Tomem muito cuidado com a quantidade de cartas de unidades que colocarão, tudo bem? Na próxima aula, nós formaremos duplas e começaremos a treinar. Certo? Ótimo. Então, estão dispensados, alunos. Até a aula que vem. Estes cursos que vocês assistem são da universidade. Compartilhem este vídeo para ajudar a universidade. Estamos com problemas financeiros para bancar a universidade. Então se inscrevam no canal e ajudem a universidade. Um lugar de aprendizado e amor é a universidade. Se curtiram o vídeo, deixem um like e ajudem a universidade. Universidade!